Se vocês tiverem uma loja e vocês têm um negócio físico e querem abrir um e-commerce em paralelo, tenham na mente de que não é um puxadinho da empresa. Vocês estão abrindo um outro modelo de negócio, é uma outra empresa que vai ser aberta. Uma operação totalmente diferente. Muito bom dia. Hoje, sábado, dia 27 de junho. Estou indo agora para o primeiro Wolf Academy, que é um projeto que a gente está fazendo aqui em Caruaru, um projeto que eu vou dizer que ele é até itinerante, porque a ideia é que a gente consiga fazer ele em diferentes lugares aqui da cidade. E que é um projeto que o foco da gente, na verdade, é a gente conseguir educar o mercado. A gente percebe que existe uma carência grande aqui em Caruaru em relação a profissionais qualificados na área de marketing e tecnologia dentro daquilo que a gente atua aqui na Wolf, tanto com aceleração de negócios físicos quanto e-commerces. Então a gente está iniciando essa iniciativa para que a gente consiga formar o mercado, formar pessoas e, claro, formar talentos para a gente trazer para dentro da Wolf, assim como para a gente tornar o mercado de Caruaru cada vez mais maduro, porque isso também atrai novas empresas. Então, bora nessa, vocês vão acompanhar nesse vídeo aí bastidores do Wolf Academy, alguns trechos inclusive da aula que eu vou dar hoje, que é a nossa primeira aula e vai ser sobre tráfego pago. Vou abordar Meta Ads, Google Ads, vou abordar negócios físicos, vou abordar e-commerces. Fica até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que vai ter algum insight que vai te ajudar. Porque como eu comentei, vão ter cortes das minhas falas. E a princípio é uma aula que ela está sendo feita meramente no presencial. Então se tu assistir esse vídeo, tu vai ter acesso pelo menos a alguns cortes de insights que eu vou trazer dentro daquilo que eu venho convivendo ao longo dos mais de 5 anos que eu tenho de Wolf e dos mais de 200 projetos que a gente já acelerou aqui na empresa. Bora nessa, fica até o final do vídeo. E eu já te lembro, curte esse vídeo, comenta, compartilha, ativa o sininho, te inscreve no meu canal, porque toda semana tá tendo vídeo novo. Bora nessa! Como a gente trabalha com tráfego, o que é tráfego? Imagina que você contratou um panfleteiro, esse panfleteiro ele vai começar a distribuir panfleto numa rua, numa avenida. Só que nessa avenida e nesse processo de panfletagem, ninguém tem o superpoder de entender de fato quais são as possíveis pessoas a comprar aquilo. Entrega o panfleto para todo mundo. Em tráfego pago, a gente tem o conhecimento suficiente para entender quem são as possíveis pessoas que têm minimamente interesse em comprar aquilo que a gente tem para vender e a gente só entrega o panfleto para elas. Isso não quer dizer que todo mundo vai comprar, mas quer dizer que elas têm pelo menos interesse naquilo que a gente está vendendo. E em segundo plano, a gente também consegue estar na rua mais movimentada da cidade da internet. Então a gente tem dois superpoderes: poder de segmentação, ou seja, entregar o panfleto só para quem de fato tem o mínimo de interesse naquilo que a gente vai fazer, e o segundo poder, o poder de estar num lugar extremamente movimentado, porque todo mundo abre o celular todo dia, seja o Instagram, seja o Google, seja um site. E tráfego pago não se resume só ao Instagram, se resume a nada. A gente consegue estar em todas as plataformas possíveis dentro do digital. Aquilo que você está vendendo, elas já vão ter se relacionado, já vão ter descoberto a tua marca e elas vão procurar por ti no Google. Então, não concordo quando a gente divide um pacote de tráfego pago em duas plataformas. O ideal é que a gente tenha as duas atuando em conjunto. Existem nichos que vão funcionar muito mais para Meta do que para Google? Sim, existem, mas a gente precisa ter os dois no final das contas. Por exemplo, o nicho de moda. Normalmente Facebook e Instagram funciona melhor por começo de jornada. Falar de um nicho que a gente já atendeu lá na Wolf, que era muito específico. A gente já atendeu um e-commerce que vendia medicamento para câncer. Pô, tu não tem como anunciar isso no Instagram e querer roubar a atenção de uma pessoa, porque é uma coisa muito tênue, né? Existe um fator ético. Então sim, eles tinham uma página no Instagram que a gente distribuía conteúdo, mas a gente não focava em venda. A gente focava em venda só no Google. Porque a gente conduzia descoberta, relacionamento e depois as pessoas procuravam por isso no Google. Uma oferta clara. E por vezes as pessoas não sabem qual é a oferta clara. De oferta só de preço. De 100 por 50. De 200 por 75. Só que oferta não tem a ver só com preço. Tem a ver com percepção de valor agregado de tudo aquilo que a gente faz. Inclusive, esse é um problema grande quando a gente vai falar para um cliente que vende um produto de ticket maior. O cliente nosso vende um vestido de R$1.000. Na hora que a gente, vamos falar de oferta, isso já vira um problema. Só que é porque ele tem na cabeça que a oferta é só preço. A oferta pode ser um lançamento, a oferta pode ser a criação de um grupo VIP para te relacionar com um perfil de público específico. Então a gente consegue tracionar isso de diferentes formas. Segundo ponto, um destino que converte. E por vezes as pessoas acham que isso não se aplica para negócio físico. Não adianta nada a gente ter um destino que vai levar para um time de atendimento que não está treinado o suficiente para atender o teu volume de lead. Ou que não vai estar treinado o suficiente para atender um perfil de lead que vai ser muito mais consciente, vai dar muito mais trabalho para converter. Então, quando a gente vai trabalhar com tráfego, a gente tem que entender que a gente vai atender o perfil de cliente que vende uma blusa, que é muito fácil de vender, não tem muita objeção. Até tem preço, prazo, frete, o quanto que custa para chegar na tua casa, se chega ou se não chega. Mas existem outros produtos que eles são de fato muito complicados da gente vender. Então, vender consultoria para advogado não é tão simples. Até porque existe todo um processo de quebra de objeção que você precisa fazer, a não ser que você esteja muito bem posicionado. Vender medicamento para câncer é muito difícil. Então, esse destino, essa pessoa que vai atender, ela precisa estar muito bem treinada para trabalhar com essa condição. Da mesma forma que se for um e-commerce, a tua página de produto, tua página do teu site, também precisa estar muito bem construído para a gente gerar resultado. E claro, o terceiro ponto é a capacidade de atender. Como eu falei, o destino, o lead precisa ser bem gerenciado, precisa ser bem atendido, e quando a gente olha para e-commerce, isso também existe. Não à toa as lojas virtuais têm um botãozinho de WhatsApp que você pode entrar em contato e fazer o tratamento daquele público que está chegando. O diferencial da empresa que vocês trabalham. Por que eu deveria contratar a empresa de vocês e não a outra? Vocês conseguem responder isso? Alguém? Tá. Eu posso provocar? Quantas outras empresas têm nichadas?
para esse nicho. E no Brasil? Show. Tem pelo menos umas 15. Por que eu deveria contratar a empresa que eu trabalho e não as outras 14? Além de fazer acompanhamento de especialidade na área, a gente tem um acompanhamento comercial direto para a necessidade do negócio. E também a aplicação de inteligência artificial para esse nicho também. Pronto. Tu tá no comercial lá ou tu tá com o CS? Tu devia estar no comercial, talvez, né? Tá vendendo bem. Beleza. Em e-commerce, vou até passar para cá, o jogo muda bastante. Porque a gente precisa ter uma página de vendas que de fato gere conversão pra gente. Então, por exemplo, quando a gente olha para essa página de vendas, que inclusive é de um cliente nosso, ele tem uma taxa de conversão altíssima. O que é uma taxa de conversão altíssima para vocês entenderem no e-commerce? 1,5%, 1,8%. Ou seja, a cada 100 pessoas que entram, menos de 2 compram. É essa taxa boa no e-commerce. Então imagina o volume de gente que a gente tem que botar no site para vender 300 mil reais, por exemplo. Então, quando a gente olha para essa estrutura de produto, o que essa página tem? Fotos extremamente boas. A gente tem um provador virtual que funciona como uma IA, então na hora que o cara clica na IA, tu consegue abrir a câmera do teu celular e ele projeta o óculos no teu rosto sobre como ficaria, então já quebra mais uma objeção. E a gente tem um monte de prova social de pessoas que existem. A gente não tem só uma prova social escrita, a gente tem um monte de depoimento com as fotos das pessoas usando os óculos da Latref. Cara, na hora que tu acessa isso, tu sabe como o óculos fica no teu rosto. Eles têm bom preço porque um óculos custa uns 350 reais. Se vocês forem numa loja do shopping, provavelmente o óculos vai sair a uns 700, 800, vai depender da lente, 2 mil reais. E tu sabe que vai chegar na tua casa, porque a marca tem rosto, tem um monte de gente atuando. E detalhe, antes do cara cair aqui nesse site, ele ainda vai ter um perfil de gente divulgando a marca no YouTube, por exemplo, que tem um monte de influenciador que usa os óculos da marca e no final do vídeo o cara comenta que tem um cupom lá dentro. Essa é a lógica. O que eu quero, para quem eu vou anunciar e dizendo o que eu vou fazer esse anúncio para o meu público-alvo. Dentro do Facebook, o meu eixo de contato com tudo é público. É o fator que hoje ele deixou de ser o mais importante, mas é o público que conecta tudo. Por que deixou de ser mais importante? Porque hoje, o maior tipo de segmentação, de filtragem de público que a gente tem dentro da plataforma é o anúncio. Então, vocês já devem ter visto um monte de anúncios assim, por exemplo. Você, dono de atacado de moda, você, mulher. Cara, se tu não é mulher, tu vai pular o anúncio. Se tu não é dono de atacado de moda, tu também vai pular o anúncio. Mas se tu for dono de uma coisa dessa, ou se tu for uma dessas coisas que ele tá falando, tu vai ficar no anúncio. Então a gente consegue segmentar hoje muito mais pelo anúncio do que pelo público e pela segmentação de fato. No Google Ads, o que é e quando brilha? No físico, pesquisa local e Google Maps. Então, provavelmente, se vocês estão num bairro de Caruaru, se vocês vão para Recife, vocês querem encontrar um restaurante, um shopping, alguma coisa, vocês vão procurar no mapa e vocês vão encontrar. As pessoas, enfim, profissionais, empresas que vão ser mais bem ranqueadas, vão ser provavelmente as que pagaram mais, ou que tem um anúncio de melhor qualidade, ou que tem um Google Meu Negócio também de melhor qualidade, com mais avaliações, com foto, com recorrência de atualização. No e-commerce, como eu comentei, são aqueles produtos que aparecem pra gente ou quando você procura pelo nome da marca e a marca aparece pra ti ou o produto aparece pra ti. Então, no e-commerce a gente tem que ter cuidado com o produto, com foto, com preço e aí vai aparecer pra quem já tá comprando no final das contas. Criativo de provador é o que mais converte hoje pra gente, muito provavelmente. Ou aqueles criativos que tem um cabide passando e a pessoa vai apresentando a marca, fazendo uma review do produto. Isso também converte bastante. Uma marca visível, deixa claro qual que é a marca que tá anunciando, até porque isso gera confiança. Uma oferta clara, que eu já falei bastante de oferta. Um texto curto. Hoje em dia, texto longo em anúncio não costuma converter bem. Ninguém gosta de estar lendo muita coisa na internet. Você quer comunicação rápida. E essa rapidez precisa ser transmitida para o usuário. E o 5, prova social. Avaliações e números e trabalho com tecnologia exclusiva, usar 4 pences estratégicas. E aqui você consegue num carrossel quebrar a objeção. Leva 10 segundos, talvez, para a pessoa olhar um carrossel como esse e fazer uma compra. Ele tem um volume de atribuição de dados e qualidade de dados que é muito maior. Daí ele também manda para o GA4, que aqui é a verdadeira fonte de dado. Não é o gerenciador do Facebook, não é o gerenciador do Google. E lá no final, a gente de fato transmite isso através de Meta Ads, que é onde a gente otimiza, aprende também do Google Ads. Como que funciona o funil de eventos dentro do GA4 quando a gente olha para um e-commerce? Primeira coisa que acontece é, ele acessa o site, depois que ele acessa o site, ele vê um produto. Então, aqui é o 100%. Todo mundo que acessa o site cai aqui, nesse dado do funil. Depois, ele chega em adicionar um carrinho. Ele pôs um produto no carrinho. Depois, ele inicia o checkout. Depois, ele compra. Esses percentuais que vocês estão vendo é, de 100% das pessoas que veem o produto, 40% dessas pessoas adicionam no carrinho. Desses 40%, só 18% iniciam o checkout. Desses 18%, em média, só 8% compram. Então, a queda entre essas etapas é exatamente onde o dinheiro vaza. Em e-commerce, como eu falei, eu olho para retorno sobre investimento em publicidade, para custo por aquisição, custo por ação, e para compras, ou seja, a quantidade de compras executadas dentro da plataforma. No físico, eu olho para custo por cliente, para custo por lead e para número de leads, como eu também já falei. As métricas secundárias, elas diagnosticam o que está acontecendo no caminho para as coisas não estarem fluindo. Vou dar um exemplo. A gente subiu campanha de tráfego lá na Wolf e num conjunto específico, num público específico, não caiu lead. Ninguém chegou, ninguém mandou mensagem. Beleza, se eu não tenho essa métrica, aí sim eu vou olhar para as secundárias. Então eu vou entender
Se o meu CPC, que é o meu custo por clique, está muito alto, tem pouca gente clicando. Ou seja, é sinal que o meu anúncio não está se comunicando com o meu público-alvo. Se a minha taxa de interação, que é o meu CTR, com o meu anúncio está baixa, é sinal de que também não está chamando atenção e eu não tenho um público que está devidamente qualificado assistindo o meu anúncio. E se o meu CPM, que é o meu custo por 1000 impressões, está alto, 2 sinais. Ou que o meu criativo é ruim, a meta está me punindo, ou que eu estou trabalhando com um público muito pequeno. E existem 3 alavancas que movem receita no e-commerce. Eu sempre me surpreendo que tem um monte de dono de e-commerce que não sabe disso. Ele não sabe o que gera faturamento para ele. É uma matemática extremamente simples. Você multiplica sessões vezes taxa de conversão vezes ticket médio. Sessões, a quantidade de vezes que o site é acessado. Taxa de conversão, o percentual dessas vezes que de fato o teu usuário fez compra. Ou seja, o percentual de sessões que concluiu uma compra. Ticket médio, qual o valor médio de compra feita, beleza? Isso gera teu faturamento. É isso, pessoal. Obrigado. A gente vai continuar fazendo o Wolf Academy. Provavelmente o próximo conteúdo vai ser sobre IA, como que a gente desenvolve uma plataforma, como que a gente analisa dados, tudo com inteligência artificial. Mas a gente também tem a pretensão de começar a certificar vocês. No sentido de fazer não só um encontro de 2 horas, mas fazer um encontro de 6 horas. No final a gente testa todo mundo que está aqui e a gente entende se vocês estão aptos e aí a gente entrega uma certificação da Wolf. Dúvidas? Além dessa parte de análise de dados que hoje o gestor de tráfego precisa ter, porque cada vez mais a gente tem que apertar menos botões e tudo fica muito mais automatizado, que outras características tu acha que são fundamentais hoje para o gestor de tráfego e que com o tempo vai ser preciso ser aperfeiçoar ainda mais, além dessa parte de análise de dados? Comunicação e conhecimento de negócio. De negócio mesmo, entender sobre CAC, sobre LTV, sobre margem, sobre custo operacional, até sobre imposto, cara. Vai ser importante entender porque isso tudo vai servir para tu calcular o quanto de lucro que o teu cliente vai ter no final do mês. Então eu olharia muito para isso, para conhecimento de negócio e para comunicação, até porque trabalhar com IA tem muito mais a ver com fazer as perguntas certas. Então hoje em dia o cara que não sabe se comunicar, não sabe como desenvolver um bom prompt e não tem como desenvolver uma comunicação coesa, sincronizada para tu levar o racional para a IA daquilo que ela precisa te responder, eu não acho que ele vai sobreviver em área nenhuma. Então eu olharia para essas 2 coisas, conhecimento de negócio e comunicação. Hoje foca mais no tráfego local, né? E a gente identifica um gargalo muito grande na parte do atendimento do cliente, como tu falou. A gente dá todos os direcionamentos em questão de, cara, monta um script de venda, faz aí toda a etapa ali do funil dentro do WhatsApp, no X1. Só que a gente identifica que é um gargalo muito grande do cliente. A gente consegue gerar demanda dentro do WhatsApp, só que o cliente não consegue converter muitas vezes, né? Então, qual seria? Você falou aqui algumas soluções, mas mais praticamente, assim, como a gente poderia chegar até o cliente e poder, não sei, dar um treinamento, de repente, seria a solução ideal. A gente não tentou isso, esse aqui é meu sócio, enfim, algumas coisas que a gente poderia fazer, mas eu acho que o que eu identifico hoje, a nossa empresa é isso, a gente gera muita demanda, a gente acerta nos criativos quase todas as vezes. Vocês fazem captação lá também? De criativo? Isso, a gente faz toda a parte de produção, edição também. Enfim, de forma prática a gente poderia resolver isso. Lá na Wolf que a gente faz, a gente aplica um cliente oculto com o cara. Pega o time de CS, daí o time de CS entra num fluxo de atendimento como se fosse um lead dele. Daí a gente passa por todo esse fluxo de atendimento, valida o atendimento, entende o que tem de lacuna e a gente desenvolve um relatório do cliente oculto. Quem nele que acessa aqui, ela sabe explicar até melhor se você falar com ela no final também. Então, a gente desenvolve esse relatório e apresenta para o cliente. O ideal é que seja apresentado primeiro para o dono da empresa para depois ser apresentado para o time, porque inevitavelmente tu vai expor o processo. Se tu expõe o processo, tu expõe gente. E aí vai ficar aquele climão ruim na reunião. Então a gente leva isso para o cliente. Mapeamos que é um problema, aí a gente dá um treinamento para o time comercial. A gente fez isso recentemente com uma empresa aqui de Caruaru até. Cara, na maioria das vezes a gente não cobra por esse treinamento. Foi muito enriquecedor. Eu não sou da área de marketing, mas eu sou gestora de algumas lojas e a gente trabalha com tráfego, então eu tendo esse conhecimento que eu adquiri agora, eu consigo até cobrar da pessoa que faz o tráfego hoje da minha empresa, da empresa que eu trabalho, e também dar um direcionamento melhor para minha equipe na ponta. Veio várias ideias que eu anotei, enfim, passou muito rápido, foi um momento e eu tô esperando os próximos. Esse foi o primeiro contato que eu tive nessa área. Na verdade, e para mim foi um momento muito enriquecedor, porque eu pretendo futuramente entrar para poder trabalhar nessa área de marketing, e as informações que eu recebi hoje foram muito importantes, que eu sei que futuramente eu vou precisar saber disso. Gravei a aula toda, porque quando eu chegar em casa provavelmente eu vou fazer muitas anotações, e eu mal vejo a hora para os próximos workshops, né? As próximas aulas que terão, porque foi um momento incrível. Então, aqui o evento da Wolf foi realmente, o Wolf Academy foi enriquecedor, né? A gente pôde aprender muito, assim, principalmente na parte de e-commerce, né? Que é uma parte que a gente não lida atualmente na nossa agência, a gente foca mais em tráfego local, mas deu pra gente realmente ter bastante conhecimento, né? Nessa manhã. Agradecer todo ao pessoal aqui, ao Augusto, né? Que disponibilizou todo esse conteúdo aqui pra gente. Então, foi muito especial. Eu acho que para quem quer realmente se diferenciar, para quem quer trazer algo que realmente gera resultado para os seus clientes nessa área que a gente está hoje, com todas as atualizações, precisava estar presente nesse evento, porque a gente aprendeu muito sobre criativo, sobre o que realmente gera resultado, sobre o que vai trazer sua empresa a ser um canal de vendas realmente para cliente, vai trazer sua empresa a ser algo duradouro, porque tem métodos e também tem a construção de resultados. Galera, finalizando mais o vídeo aqui do YouTube, vocês puderam conferir tanto bastidores de como foi a primeira edição do Wolf Academy aqui
do Hub Plural, Caruaru Shopping. E como eu falei lá no começo do vídeo, e a gente vem falando disso nos nossos canais de comunicação também, é um evento itinerante. Então a ideia é que a gente faça aqui, que a gente expanda isso para outros lugares também, pensando sempre no mercado de Caruaru, quando eu falo de outros lugares, outros bairros, outros ecossistemas. Então espero que vocês tenham conseguido tirar bons insights do vídeo. A ideia desse vídeo é mostrar bastidores, insights, trazer conhecimento para vocês e, como sempre, o foco de todo o conteúdo que eu desenvolvo na internet, trazer conteúdo de verdade e não só papo de guru, que vocês já sabem que é isso que eu contesto. Se inscreve no canal, comenta, compartilha, porque isso ajuda a gente a botar esse conteúdo em mais pessoas e mais contas aqui no YouTube. Bora nessa!